É fato que o mais difícil nesse momento é se controlar o envio, o compartilhamento dessas mensagens, porque a gente já tem, desde as eleições passadas, o uso das redes sociais como uma arma muito poderosa, né, na mão dos candidatos, da população em geral. Então, como é que os partidos, as chapas, e como é que a Justiça Eleitoral também se organiza para trabalhar com isso e com essa dificuldade que vai ser? Veja, Marina, é realmente muito complicado a gente conseguir fiscalizar de uma forma efetiva as redes sociais, justamente pelo fato de que qualquer um pode ter um Instagram, qualquer um pode utilizar o WhatsApp, né? O que a legislação eleitoral veda, proíbe e vai combater é a utilização das redes sociais com o propósito de disseminar notícias inverídicas, que é o que a gente costuma ouvir aí, chamadas fake news, né? Bem como de crimes contra a honra, né? Que são calúnias, injúrias e difamações dirigidas contra candidatos. Então, se houver alguma prova, algum indício de que esses disparos em massa ou a utilização desses veículos de comunicação, né, principalmente essas novas modalidades que são as redes sociais, elas estão sendo utilizadas, né, como forma de beneficiar alguns candidatos e prejudicar outros, com base nesse tipo de propaganda, a Justiça Eleitoral certamente vai agir, né? E como a gente comentava aqui antes de iniciar a entrevista, o divisor de águas foi o caso do deputado federal Francisquini do Paraná, né? Que foi cassado por ter utilizado o Facebook, que até muito tempo era entendido como uma rede social que não era possível ser vigiada e fiscalizada, vamos dizer assim, pela Justiça Eleitoral. Rastreada também. A partir desse precedente se entendeu que com a evolução tecnológica, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles podem sim ser considerados meios de comunicação social e, assim sendo, podem ser objeto de ação e de vigilância pela Justiça Eleitoral. Então, quem pensa que vai poder continuar com as mesmas práticas de utilizar as redes sociais com discursos irresponsáveis, com discursos baseados em fatos não verificáveis, vai ter grande dificuldade, porque a Justiça Eleitoral ela está muito atenta, né? E o principal enfoque, né, 2012, há 10 anos atrás, era o quê? Era a preocupação com a ficha limpa. Né? Então era a moralidade das eleições, a ficha limpa foi aprovada em 2010, teve toda aquela discussão pelo princípio da anualidade, né? Como ela veio a menos de um ano antes das eleições, ela não foi aplicada em 2010, então ela foi efetivamente aplicada em 2012. Naquela época, a preocupação da Justiça Eleitoral, com base em todo o sentimento da sociedade, era de evitar candidaturas fichas sujas. Hoje, ninguém mais fala em ficha limpa, né? Hoje a gente tem uma disputa a nível presidencial para a gente ficar por aí extremamente polarizado, né? E com disseminações, né? Uns dizendo que o candidato X vai fazer tal coisa, vai proibir tal coisa, o candidato Y vai cancelar o Pix, o outro vai fazer isso, aquilo. E tudo isso a Justiça Eleitoral meio que fica enxugando o gelo, né? Porque se você for parar pra pensar, realmente não tem como você conseguir controlar tudo isso, né? Mas ela deu algumas pistas de que se efetivamente se conseguir identificar que alguma candidatura está se utilizando de laranjas, de estruturas escondidas, com esse aparato de disparo em massa, né? E o ministro Alexandre de Moraes, de forma bem incisiva, num dos julgamentos, disse que quem estiver fazendo esse tipo de prática vai ser preso e vai ter um mandato cassado, né? Então, que é a utilização de bots, de robôs e esses disparos, né, com números, inclusive, de outros países. A Justiça Eleitoral, hoje, então, portanto, voltando, né, e fechando esse parêntese, a preocupação da Justiça Eleitoral é com a desinformação, né, e especialmente a desinformação relacionada ao próprio sistema de votação que a gente tem. Porque a Justiça Eleitoral, ela tá numa sinuca de bico ou numa situação difícil, porque além de ter que fiscalizar, né, a informação falsa ou essa guerra de desinformação entre os próprios candidatos e partidos, ela mesmo, de certa forma, tem que se defender porque está sendo colocada em xeque por conta da credibilidade do sistema eleitoral e de todo tipo de discurso que vai, né, se desenvolvendo em torno disso. Então, eu acho que vai ser uma eleição extremamente complicada,
né? Mas eu acho que a Justiça Eleitoral tem um corpo de servidores extremamente céleres, eficazes, preparados, e a gente vai acabar dando conta disso, sim. Mas eu acho que os partidos, as coligações, os candidatos precisam ter um pouco de bom senso também e colaborar. Porque serão tempos difíceis. Infelizmente, bom senso nessa época, nesse momento de eleição, nem sempre a gente pode contar com ele.